O vácuo quântico e o Deus interior. Vivemos nossas vidas inescrutavelmente incluídos na fluente vida do universo. Martin Buber, I and You. Quando criancinha, ao olhar para o céu noturno, via Castor e Pólux, Orion e Cassiopeia. Não eram simples configurações de estrelas, mas pessoas, heróis e heroínas sobre os quais eu lera histórias emocionantes e cujos feitos de bravura inspiravam tantas das minhas fantasias e brincadeiras. Quando o vento soprava ou abatia-se, uma tempestade era Poseidon expandindo sua ira ou Zeus tendo uma explosão de raiva. Com um olho interior eu procurava no céu cristão e imaginava em qual das luzes Deus tinha seu trono. Também ele levantava ventos e fazia tempestades quando estava desgostoso com o mundo, mas era o mundo dele. Eu o criara e eu confiava nele para tomar conta do mundo e de mim. Quando vou dormir, ao me deitar, peço ao Senhor por minha alma zelar. Se acaso morrer antes de despertar, peço ao Senhor para a minha alma levar. Minha mãe ensinava letras clássicas e meu avô era um cristão devoto. E os dois juntos povoaram minha infância com deuses e fé. Porém, quando cresci um pouco e fui aprendendo o que o mundo é na realidade, aprendendo sobre astronomia, cosmologia e evolução, a fé da minha infância e todo o mundo construído através dela, ficou-me parecendo um monte de histórias fantasiosas. O céu noturno tornou-se algo frio e indiferente e minha própria existência uma questão acidental e insignificante no que diz respeito ao mundo. Nisso, minha vivência espelhou a de toda a minha geração e, em grande parte, a de algumas gerações anteriores. Nossa ciência rumava na direção oposta da nossa fé tradicional. Muitos já argumentaram no sentido de que as descobertas da ciência moderna não produzem necessariamente um impacto sobre a fé religiosa tradicional. Como diz o físico inglês Brian Peppard, o verdadeiro crente em Deus não precisa temer, sua cidadela é inexpugnável dos assaltos científicos, pois ocupa um território fechado à ciência. Nessa visão, a fé e a razão representam dois mundos distintos, falam línguas diferentes e têm diferentes noções de verdade. Um é estranho ao outro e nenhum dos dois pode aprender ou refutar o outro. Mas uma atitude do tipo avestruz, não quero nem saber a respeito, diante da ciência, não é o que se verifica na história da religião, nem na experiência pessoal da maior parte dos indivíduos. Praticamente todas as grandes religiões acolheram e refletiram a ciência de sua época, ou ao menos a compreensão corrente da natureza e suas forças, juntamente com o mais corrente conhecimento da natureza humana e da psicologia. Isso porque a principal força motriz por trás de qualquer percepção religiosa é a tentativa de formar um quadro coerente do mundo e do nosso lugar nele. Assim, os antigos gregos, que eram obcecados pelas forças naturais, ventos, tempestades, terremotos, etc., e a impotência humana diante delas, o destino, concebiam seus deuses e deusas como corporificações humanoides superiores daquelas forças e deles mesmos enquanto joguetes dos deuses. Como eles, os deuses eram corajosos e ardilosos, por vezes mal-humorados e vingativos, e o desafio era vencê-los pela persuasão ou pelo ardilo. A ciência budista era uma ciência dos estados de consciência, preocupava-se em comover através das ilusões como controlá-las. Portanto, concebia o universo como algo parecido com o estado básico, todo abrangente da consciência, uma consciência da qual a parte humana havia-se separado. O desafio era voltar ao estado básico, atingir a união com ele e assim chegar ao nirvana, a ausência de tempo e consciência e inconsciência. A tradição cristã, como a judaica, na qual está fundada, preocupava-se com a unificação e a ordem sociais. A lei ou unidade do corpo de Cristo. Ao propor seus fundamentos, porém, ela englobou a cosmologia de Ptolomeu, centrada na Terra,
e a convicção platónica numa divisão entre este mundo terreno da matéria e o mundo do espírito. Para o mundo da matéria, os padres do cristianismo adotaram com prazer os aspectos principais da ciência grega, rejeitando, porém, a ideia aristotélica de um universo que sempre existiu, uma vez que isto colide com a narração bíblica da criação. De certo modo, rejeitaram igualmente a teologia aristotélica, a noção de que a matéria tem um sentido, propósito ou direção, a causa final de Aristóteles, pois isto ia contra a divisão entre matéria e espírito. Para o mundo do espírito, o cristianismo concebeu um Deus transcendente que permitia que sua influência fosse sentida através das forças das esferas celestes, habitadas por várias hostes angélicas, à base da astrologia, e através da intervenção terrena de seu Filho. Esse Deus transcendente estava fora do tempo e da história. Nenhuma lei da física limitava a sua imaginação. Seu Filho tomou forma material, mas também ele estava fora das leis da física e seu reino não era deste mundo. Daí o nascimento a partir da Virgem, os milagres e a ressurreição da carne. Até ao século XVII, havia pouca distinção entre padres e académicos e pouca ameaça científica à física ou à cosmologia da Igreja. Mas, com a explosão da ciência moderna, o desafio tornou-se impossível de ignorar. Lentamente, a história da criação, a ideia da singularidade do homem, a ideia de um universo centrado na Terra, o que a fazia merecedora de atenção especial do Deus transcendente, a credibilidade dos milagres e da ressurreição da carne foram se tornando problemáticas. A Igreja apegou-se tenazmente ao que alguns de seus padres mais modernos chamam de catecismo de escola paroquial, mas muitos de seus seguidores foram assolados pela dúvida. Não é mais possível acreditar em ambos. As descobertas da ciência moderna e os ditames tradicionais da Igreja, assim, para um número cada vez maior de pessoas, a ciência e a psicologia tomaram hoje o lugar da religião tradicional. Queremos, talvez, mais do que nunca, nos compreender e, a nosso mundo, conhecer a história do universo e a do nosso lugar nele, para formar um quadro coerente de como deveríamos nos comportar e em direção a que objetivos deveríamos lutar, para saber o que tem valor e o que não tem. Mas cada vez mais nos voltamos para a ciência a fim de saber essas coisas. Quando ela não oferece as respostas, sentimos-nos perdidos. Nem a física mecânica de Newton, nem a biologia de Darwin disseram muito que possa contribuir para um quadro coerente de nós mesmos dentro do universo. A física de Newton não tem absolutamente nada a dizer sobre a consciência nem sobre o propósito e os objetivos dos seres conscientes. A visão do mundo mecanicista fez muito pelo enfraquecimento das certezas do cristianismo, mas tinha pouco valor espiritual para colocar em seu lugar. Analogamente, a biologia darwinista, quer em sua versão original brutal e determinista, a sobrevivência do mais forte, quer na versão neo-darwinista com ênfase na evolução aleatória, tem pouco a nos dizer acerca do porquê de estarmos aqui, de como nos relacionamos com o surgimento da realidade material e muito menos acerca do propósito e significado de qualquer evolução da consciência, além da conclusão muito simples e utilitária de que a consciência parece conferir alguma vantagem evolutiva. A ciência mecânica nos deu grande quantidade de conhecimento, mas nenhum contexto que nos permitisse interpretá-lo ou relacioná-lo a nós ou às nossas preocupações e interesses. Da mesma forma, a tecnologia nos deu um padrão de vida muito mais elevado, mas nenhuma noção do que é a vida, nenhuma melhora na qualidade de vida. A tecnologia, como a pura ciência mecânica, é despojada de valores, está ali para todo e qualquer uso. Sob muitos aspectos, essa tem sido sua força, assim como a fria objetividade era a força da física de Newton. Separava o propositado do mecânico e possibilitava que vivêssemos claramente o que fazia o mecânico funcionar. Mas esse tipo de ciência e tecnologia não nos diz nada sobre nós mesmos, deixando-nos com uma sensação de alienação do nosso ambiente material. Isoladas, sem nenhum complemento espiritual, essa ciência e tecnologia nos fazem sentir alienados uns dos outros e do mundo. A tese deste livro está sendo a de que a física quântica, aliada a um modelo mecânico-quântico da consciência,
nos proporciona uma perspectiva inteiramente diversa, uma perspectiva que nos permite ver a nós mesmos e a nossos propósitos como parte integrante do universo e possibilita que compreendemos o significado da existência humana. Compreender porque nós, seres humanos conscientes, estamos no universo material. Se esta perspectiva total pudesse ser plenamente alcançada, ela não substituiria toda a vasta gama de imagens poéticas e mitológicas, as dimensões espirituais e morais da religião, mas forneceria a base física para um quadro coerente do mundo e onde nos incluímos. Mencionei no início, ao discutir o problema do gato de Schrödinger, que a física quântica levanta a questão da consciência, e o faz de tal modo que a consciência torna-se um assunto da própria física, algo em nossa participação consciente ao projetar experimentos laboratoriais e evoca determinado aspecto da realidade quântica de muitas possibilidades e faz com que aquele aspecto se realize, assim como a participação consciente da criança na feitura do pote de argila evoca um certo pote em especial e uma criança em especial. Mas até que ponto, até que níveis profundos da formação da realidade se estende esse diálogo criativo entre a consciência e a matéria? E como podemos relacioná-la à física da consciência? Em que medida, a partir de que nível podemos enxergar a consciência como dotada de um papel na feitura de uma realidade material objetiva, coisas com as quais podemos nos chocar, que podemos ver e medir? Em que medida podemos ver a realidade como dotada de um papel criativo no desenvolvimento da consciência? Ao procurar responder a tais questões, é preciso esclarecer o que queremos dizer por consciência. Em termos humanos, a palavra consciência é usada para abarcar toda uma miríade de significados e associações: mente, inteligência, razão, propósitos, intenção, percepção, o exercício do livre-arbítrio, etc. Alguns desses significados podem, evidentemente, ser aplicados à descrição do comportamento consciente dos animais superiores e uns poucos talvez se apliquem até ao de criaturas simples como as amebas. Mas, quando a palavra consciência é empregada em seu sentido amplo e abrangente, para descrever a atividade de um agente transcendente ou imanente que trabalha para criar ou moldar o mundo material desde o início dos tempos, ela beira o misticismo ou a teologia tradicionais. Este não é o sentido que estou empregando aqui. A consciência humana, em seu sentido mais pleno e abrangente, sem dúvida, desenvolveu-se através de um longo processo evolutivo a partir de formas muito mais simples e elementares de consciência. Se queremos compreender a natureza e a dinâmica de nossa mente complexa, seu lugar no plano mais amplo das coisas, precisamos ver suas raízes nessas formas mais simples e em seu diálogo com o mundo material. Reconstituindo essa herança, talvez ganhemos alguma perspectiva de toda a história da qual fazemos parte. Em qualquer nível que possamos reconhecer como existente em nós mesmos, argumentei que a base física da consciência repousa num tipo muito especial de holismo relacional e dinâmico. Um condensado de Bose-Einstein do tipo Froelich no cérebro, uma ordenação coerente de bósons, fótons ou fótons virtuais, presentes no tecido nervoso ou nas membranas das células nervosas. Essa coerência quântica possibilita o disparo coerente de alguns dos 100 bilhões de neurônios do cérebro humano e a integração da informação que esse disparo origina, dando-nos assim a unidade da consciência e, em última análise, um sentido de ser e um sentido de mundo. Sem a coerência Bose-Einstein ordenada de fótons ou outros bósons, não haveria um sentido de ser e um sentido de mundo, mas, igualmente, sem os componentes materiais do tecido nervoso, não haveria um condensado Bose-Einstein. Ambos, coerência quântica, o estado básico da consciência, e tecido nervoso, matéria, interrelacionando-se, dão ao cérebro sua capacidade de funcionamento consciente. Esta capacidade está, então, ligada a todas as redes nervosas que processam informação do ambiente. Portanto, no nível de consciência encontrado em nós e nos animais superiores, o diálogo entre matéria e consciência é evidente e de vital importância. Nenhum dos dois é redutível ao outro e, no entanto, um não poderia funcionar sem o outro. Da mesma forma, e num nível mais básico, presume-se que essa mesma coerência quântica ordenada esteja presente em todos os tecidos vivos
inclusive no nível do próprio DNA. Como vimos, ela está inseparavelmente ligada à criatividade essencial da vida. Essa criatividade brota da capacidade auto-organizadora de todos os sistemas vivos, sistemas Prigogine do tipo Folies, que pegam a matéria desestruturada, inerte ou caótica, existente no meio circundante e a levam a um diálogo dinâmico, mutuamente criativo, que tanto resulta numa estrutura mais complexa quanto em maior coerência ordenada. A coerência dos sistemas vivos evoca, assim, um potencial até então não realizado na matéria e que se torna organizado através dela, da coerência, bem como se autorrealiza mais plenamente. A coerência quântica ordenada, que é a vida, não tem a capacidade de autoconsciência que associamos à coerência quântica ligada às funções cerebrais superiores. Ela não reflete sobre si mesma. E seria uma projeção antropomórfica dizer que ela tem um sentido de propósito, mas, conforme argumentou Leah Prigogine, ela tem um sentido de direção, o que ela chama de paradigma evolutivo. A vida parece sempre criar mais vida, mais e maior coerência quântica ordenada, e este é um antecedente claro de intencionalidade que encontramos nos sistemas conscientes como nós mesmos. Eles têm a mesma física e, através dessa física, podemos traçar as origens de nossa consciência até algo que tenhamos em comum, em algum sentido muito primitivo, com qualquer coisa viva. E, em cada nível em que há coerência quântica ordenada, há uma troca criativa entre essa coerência e o seu ambiente material. Portanto, nós, seres conscientes, evidentemente partilhamos algo de nossa natureza consciente com todas as outras criaturas conscientes. No nível mais elementar, partilhamos a física básica de nossa consciência com todas as outras coisas vivas e todos temos em comum um diálogo criativo com o ambiente material. Mas a questão interessante é se a vida em si tem algum antecedente. Será o mundo vivo apenas um ramo aleatório de brutais processos universais que são em si totalmente estranhos à vida? Ou há algum primeiro ancestral da física que se torna a física da vida? Poderemos traçar nossa ancestralidade consciente até o mundo não vivo? Argumentei anteriormente que, em última instância, podemos traçar as origens de nossa consciência até suas raízes no tipo especial de relacionamento existente entre dois bósons que se encontram, até a sua propensão a se unir, a se sobrepor e partilhar a mesma identidade. É essa propensão que possibilita a ordenação muito mais coerente de sistemas quânticos mais complexos, os da vida e da consciência humana, em que milhões de bósons se sobrepõem e partilham uma identidade, comportando-se como um grande bóson, mas em sua forma primitiva ela está presente sempre que dois bósons se encontram. Os físicos que trabalham com fótons o chamam de efeito de agrupamento de fótons, ao observar que os fótons emitidos de qualquer fonte não coerente de fótons chegam ao detector agrupados. É de sua natureza fazer amizades. O efeito de agrupamento levou o físico alemão Fritz Pope a concluir que a diferença entre um sistema vivo e um sistema não vivo é o aumento radical de uma ordem de magnitude 20 vezes maior no número de ocupação dos níveis eletrónicos. Isto é, nos sistemas vivos, os fótons são muito mais exponencialmente mais agrupados, estando literalmente exprimidos no condensado de Bose-Einstein, ao passo que nos sistemas não vivos estão menos aglomerados, mas esta é uma diferença de grau, não de princípio. No processo do agrupamento de fótons, vemos o antecessor original da coerência que se torna vida, mas ela é em si atemporal, não tem sentido de direção. A direção surge através do processo descrito pela física dos sistemas abertos auto-organizadores, a física de Leah Prigogine, através do fato de que nos sistemas abertos, diferente daqueles movidos pela entropia, a ordem sempre aumenta. Os sistemas vivos são sistemas abertos desse tipo, mas sua física estende-se mais para trás até o mundo não vivo. Um sistema aberto Prigogine, como uma cachoeira,
precisa ser impulsionado por um fluxo de matéria ou de energia que o atravessa. Ele não conseguiria manter seu impulso em direção a mais ordem num universo estático ou homogéneo, um universo em equilíbrio. Lembremos-nos de que a criatividade ocorre em condições bem distantes do equilíbrio. Mas nosso universo não é homogéneo nem estático. Basta contemplar o céu noturno para ver amontoados de galáxias e bandos de estrelas, todos dotados de vastas reservas de energia gravitacional, energia que pode impulsionar sistemas auto-organizadores de Prigogine. Como diz o colega de Prigogine, Gregory Nichols, a gravidade pode, portanto, ser considerada como fator organizador básico no universo, mediando a passagem do equilíbrio para o não equilíbrio. A própria gravidade é um campo de força bolsónico. Assim, os bósons, gravitons, são uma força motriz de grande escala que promovem mais ordenação no universo. No nível ainda mais básico, podem ainda ser responsáveis pelo colapso da função de onda quântica, o problema ressaltado pelo enigma do gato Schrödinger. Aparentemente, segundo um trabalho muito recente, a função de onda pode sofrer um colapso sempre que dois bósons se sobreponham ou partilhem uma identidade ou deixem de fazê-lo. Nesse sentido estrito e limitado, em que as raízes da consciência podem ser traçadas no ponto em que dois bósons se encontram, poderá afinal ser exato dizer que a consciência faz o colapso da função de onda. Este colapso é o mais básico dos processos irreversíveis da natureza. Esta seria uma outra maneira ainda mais elementar pela qual os bósons, as unidades constituintes da consciência, introduzem um sentido de direção à física, a teologia de Aristóteles, desde o início, um sentido de direção necessariamente aliado ao mundo material. Os bósons são, fundamentalmente, partículas de relacionamento. Eles são as unidades constituintes fundamentais de todas as forças da natureza. Interação nuclear, fraca e forte, eletromagnética e gravitacional. Eles são os antecessores mais primários da consciência, mas também mantêm a coesão do mundo material. As unidades constitutivas fundamentais do mundo material em si são os fermions, por exemplo, elétrons e prótons, aquelas partículas antissociais que preferem se isolar. Na ausência de bósons, os fermions raramente se uniriam construindo alguma coisa. Na ausência de fermions, os bósons não teriam nada para relacionar e, assim, nada com o qual estruturar e ordenar sua própria coerência mais complexa. Desde o início, portanto, desde o nível mais elementar daquilo que mais tarde se tornou o mundo material e o mundo da consciência, as unidades constituintes da matéria, fermions, e as unidades constituintes da consciência, bósons, estão necessariamente envolvidas num diálogo criativo. Aquilo que, numa forma muito mais complexa, tornou-se mais tarde no ser humano, é parte da dinâmica básica através da qual o universo se expande. Com essa compreensão das origens da consciência, que ela principia sempre que dois bósons se encontram, talvez não seja muita loucura especular no sentido de que uma evolução gradual da consciência seja a força motriz por trás dessa expansão. Isso não chega a ser tão forte quanto dizer que a mente criou o mundo, mas sugere que as unidades constitutivas e elementares da mente, bósons, existiam desde o início, sendo parceiras necessárias da criação. Ao criar a si mesmas, cumprindo sua natureza de relacionamento, elas evocam um mundo. Tal genealogia da consciência que traça as raízes da nossa complexa vida mental até suas origens nos simples relacionamentos de bósons e as origens do universo, até o diálogo criativo entre bósons e fermions, empresta novo tipo de interpretação física a uma das versões daquilo que os cosmologistas chamam de princípio antrópico. Muitas versões vêm sendo propostas, desde a que declara que o universo assemelha-se ao que nos parece ser porque somos nós que o estamos contemplando,
até a que se argumenta mais religiosamente no sentido de que alguma vida inteligente, como o ser humano, tinha de surgir da expansão do universo. A genealogia da consciência que proponho reforça num sentido limitado a versão de John Archibald Wheeler, chamada princípio antrópico participativo, que diz que os observadores são necessários para trazer o mundo à existência. Em minha versão, os observadores não são seres conscientes, plenamente aptos e inteligentes como nós, e sim nós e toda a nossa longa linha de predecessores, chegando até àquele simples par de bálsãos lá atrás. Sem aqueles bálsãos, literalmente não poderia haver o universo tal como o conhecemos. Eles são a cola que mantém as coisas coesas. Sem criaturas como nós, o universo poderia expandir-se menos extensamente, ou, ao menos, muito mais lentamente. Como diz Lia Prigogine, é interessante que, com um aumento de complexidade, indo da pedra até as sociedades humanas, o papel da flecha do tempo, dos ritmos evolucionários, aumenta. Essa capacidade de aumento dos ritmos da evolução e, especificamente, da consciência em evolução, poderá sugerir a razão da existência humana. Talvez ela revele porque estamos no universo e nos dê uma boa noção de exatamente onde nos encaixamos no esquema geral das coisas. Para compreender isso plenamente, precisamos ver a ligação entre a física da consciência humana que venho propondo neste livro e a física do vácuo quântico proposta pela teoria do campo quântico. O vácuo quântico foi batizado muito inadequadamente, pois ele não é vazio. Ao contrário, ele é a realidade básica, fundamental e subjacente da qual tudo no universo, inclusive nós, é expressão. Como dizem o físico inglês Tony Way e o seu colega Patrick Walters, em vez de um lugar onde nada acontece, a caixa vazia deveria agora ser vista como uma sopa borbulhante de pares de partículas virtuais, antipartículas, ou, nas palavras do físico americano David Finkelstein, uma teoria geral do vácuo é, portanto, uma teoria de tudo. Depois do Big Bang, do qual nosso universo nasceu, havia o espaço, o tempo e o vácuo. O próprio vácuo pode ser concebido como um campo dos campos ou, mais poeticamente, como um mar de potencial. Ele não contém partículas e, no entanto, as partículas surgem como excitações, flutuações de energias em seu interior. Por analogia, se vivêssemos num mundo de som, o vácuo poderia ser imaginado como a superfície de um tambor, e os sons que ela produz como vibrações da superfície, o vácuo é o substrato de tudo o que existe. A descoberta mais excitante do ponto de vista da compreensão da consciência, suas raízes e seu propósito, é de que um dos campos no interior do vácuo é supostamente um condensado de Bose-Einstein coerente, ou seja, um condensado com a mesma física do estado fundamental da consciência humana. Além disso, as excitações, flutuações desse condensado coerente do vácuo parecem obedecer à mesma matemática que as excitações do nosso próprio condensado de Bose-Einstein do tipo Frobenius. A compreensão disso pode bem nos levar à conclusão de que a física que nos dá uma consciência humana é uma das potencialidades do vácuo quântico, o fundamento de toda a realidade. Talvez até nos dê alguma base para especular no sentido de que o próprio vácuo e, portanto, o universo seja consciente, isto é, que ele está colocado no rumo de um sentido básico de direção, no rumo de mais e maior coerência ordenada. Se estávamos procurando algo que pudéssemos conceber como um Deus no universo da nova física, esse quântico coerente, este estado fundamental, pode ser um bom lugar para se começar a procurar. Para algumas pessoas, a ideia de um Deus transcendente que cria e provavelmente controla o universo a partir de um local privilegiado fora das leis da física, além do espaço e do tempo, continuará sempre convidativa. Não há nada que os impeça de imaginar que esse Deus precedeu e provavelmente criou o Big Bang. Esta é uma posição perfeitamente sustentável
embora nos deixe com um Deus que não sofre, Ele mesmo, nenhuma transformação criativa, que não está em diálogo com o seu mundo, e tudo isso deve continuar sendo inteiramente uma questão de fé. Partindo-se da nossa tese do Big Bang, não há como sabermos quem ou o que o precedeu. Mas se pensarmos em Deus como algo inserido nas leis da física ou algo que as emprega, então o relacionamento entre o vácuo e o universo existente sugere um Deus que poderá ser identificado com o sentido básico de direção na expansão do universo, talvez até com uma consciência em evolução dentro do universo. A existência de um tal Deus imanente não impede que também exista um Deus transcendente, no entanto, devido ao que conhecemos do universo, o Deus imanente ou o aspecto imanente de Deus nos é mais acessível. Esse Deus imanente estaria sempre empenhado num diálogo criativo com o seu mundo, conhecendo-se a si mesmo apenas na medida em que conhece seu mundo. Este é o conceito de Deus proposto com grande força neste século por Teilhard de Chardin e mais recentemente pela teologia do processo, e é um conceito em termos do qual torna-se razoável falar de seres humanos. Com nossa física da consciência que espelha a física do vácuo coerente, concebidos à imagem de Deus ou como parceiros da criação de Deus, nas palavras de Teilhard, não estamos preocupados apenas com o pensamento como algo que participa da evolução, como uma anomalia ou um epifenómeno, mas a evolução como algo tão reduzível ao pensamento e tão identificável com um progresso em direção ao pensamento que o movimento de nossas almas expressa e mede os exatos estágios da própria evolução. O homem descobre que ele não é senão a evolução que se tornou consciente de si mesma, para usar a expressão concisa de Julian Huxley. Com um estado fundamental da consciência humana, que é coerente mas desinteressante em si mesmo, sem características, o vácuo quântico coerente contém em si todas as potencialidades, mas só pode realizar tais potencialidades através das flutuações em seu interior, excitações que conduzem ao nascimento de partículas e seus relacionamentos. Em nós, tais excitações dão origem a pensamentos. Nossos pensamentos são um aspecto interessante e criativo da consciência, mas essas qualidades são adquiridas à custa de uma separação do estado básico coerente. O mesmo se dá com as partículas. Vimos, porém, que o impulso evolucionário básico do universo, ao menos daquele aspecto do universo que resulta nos sistemas vivos e na consciência humana, é em direção a mais e maior coerência ordenada. Portanto, assim que as partículas, bósons, se separam do estado básico coerente do vácuo, sucede-se um longo e lento processo de redescoberta, uma redescoberta criativa em parceria com os fermions de uma nova coerência. Nós, seres humanos, com nossa necessidade de formar um mundo coerente, contribuímos muito para o fomento desse processo de coerência e evolução, primeiro como espécie, depois como indivíduos e, finalmente, através de nossos relacionamentos e nossa cultura. Cada qual é um estágio avançado na criação de maior coerência ordenada, e em cada estágio de sua evolução poderíamos especular e este processo estaria em si em diálogo com o vácuo, Deus, sendo expresso como mais flutuações em seu bojo. As experiências místicas são por vezes descritas como se espelhassem tal diálogo. Novamente, em termos religiosos, o impulso básico em direção à maior coerência ordenada pode ser visto como a base física da graça, aquilo que nos permite, através do relacionamento, transcender a individualidade, a queda e voltar à unidade de Deus. Em termos judaicos, o relacionamento salvador é o povo de Israel, a lei, para os cristãos, o corpo de Cristo. Em termos quânticos mais amplos, é o processo de sobreposição e entrada em correlação não local um com o outro e um com o mundo do outro como sistemas quânticos semelhantes.
ver, sentir e tornar-se parte desse processo. Jung conta a história de uma crença dos índios pueblos dos Estados Unidos. Segundo a crença, eles são filhos do Sol e, sendo assim, é seu papel cumprir a obrigação diária de promover um ritual que ajuda o Pai Sol a atravessar o céu. Eles têm esse dever como uma séria responsabilidade e sentem que a desempenham para benefício de todo o mundo. Como diz Jung sobre essa crença, então percebi em que repousava a dignidade, a serena compostura do índio individual. Ela nasce do fato de ele ser um filho do Sol. Sua vida é cosmologicamente significativa, pois ele auxilia o Pai e preservador de toda a vida em sua ascensão e descida diárias. Se colocarmos ao lado disso nossas autojustificativas, o significado de nossas vidas como formulado por nossa razão, é impossível deixar de ver nossa pobreza. Compreender as origens básicas da consciência e nosso próprio papel em sua evolução poderá ajudar a transcender essa pobreza. Porque todo o processo evolucionário da vida descrito é um processo quântico. Espera-se que ele tenha muitas transições virtuais ou testes probabilísticos. O processo que nos leva como elo vital na corrente da consciência em evolução, coerência ordenada em evolução, poderá, no fim das contas, não ser um dos que sobreviverão. Nosso sucesso ou insucesso como parceiros no drama evolutivo estaria sujeito à mesma limitação natural que o sucesso ou o insucesso de nossa ética ou estética. Se nossa existência leva a mais e maior coerência ordenada no universo, teremos sucesso enquanto espécie, caso contrário, fracassaremos. Somos, nesse meio tempo, uma tentativa, uma onda probabilística no lago, porém, mesmo em tal condição, deixaremos nossas marcas, pois as transições virtuais têm muitos efeitos reais. Stephen Hawking disse que, se descobríssemos uma teoria completa da cosmologia, talvez chegássemos a conhecer a mente de Deus. Eu sugeriria que, se verdadeiramente compreendermos nosso papel no universo em evolução, talvez cheguemos a nos ver como pensamentos e excitações na mente de Deus. Em algum sentido muito importante, cada um de nós vive sua vida dentro de um contexto cósmico. Em termos religiosos, essa separação pode ser equiparada à alienação ou à queda. É o pré-requisito de toda a criação ou conhecimento, mas significa deixar o Éden da fusão total. A cosmovisão quântica. Somos os fazedores de música e somos os sonhadores de sonhos, mas somos os movimentadores e agitadores do mundo para sempre, parece. Nós, repousando nas eras, no passado sepultado da terra, construímos Nínive em nosso suspirar e a própria Babel com o nosso riso, e as derrubamos com profecias. Do antigo para o valor do mundo novo, pois cada era um sonho moribundo ou um que está para nascer. Arthur William Edgar. No poema de Orgyagnesi, os fazedores de música e os sonhadores de sonhos eram os poetas, escritores, filósofos que nos davam visões, pessoas dotadas de alguma capacidade extraordinária para sentir e expressar o sonho que é cada era. Mas, de uma forma muito significativa, cada um de nós, pela própria natureza de nossa consciência e a necessidade dessa consciência de integrar suas experiências, é um visionário, ao menos em pequena escala. Cada vez que uma criança faz um pote de argila ou um homem toma uma decisão, eles de alguma forma descobrem criativamente algum elemento da visão que une todos nós, nossa visão do mundo.
principalmente quando a criança encaixa as peças de seu mundo ou o homem pondera sobre o significado de sua vida. Cada um de nós é, como disse Rilke, uma abelha do invisível. Este é o significado de nossa criatividade e sua tremenda responsabilidade. A criança talvez não seja capaz de articular plenamente o modo como o seu mundo se encaixa, nem o homem de expressar o significado de sua vida em palavras. Para a maioria de nós, a visão do mundo é uma verdade vivida, algo que simplesmente existe e que dificilmente procuramos descrever. Na verdade, normalmente só há motivação para fazê-lo se algo vai mal, se de alguma maneira a nossa visão do mundo está inadequada ou em fase de mudança. Só então tomamos consciência dela. No nível mais pessoal, uma visão do mundo é um tema que percorre toda a vida, um fio que reúne segmentos aparentemente disparatados num todo coerente. Cada um de nós tem, ou ao menos procura ter, uma visão do mundo. Procuramos o padrão que dará sentido a nossas decisões e ações do passado. Perguntamos-nos como nossa vida de adulto se relaciona com a nossa vida de criança, como nossas conquistas se relacionam com nossas aspirações juvenis ou expectativas familiares, como nossos passatempos e aquisições e trabalho se relacionam como o nosso valor. Se, nesse nível pessoal, não conseguirmos ter nenhuma visão do mundo coerente, a vida em si se fragmenta. Dizemos que tal pessoa perdeu o rumo ou não sabe quem é. A alienação nesse nível é uma alienação do ser. No nível mais social, a visão do mundo reúne os muitos elementos do nosso relacionamento com os outros, tanto os relacionamentos íntimos em termos dos quais somos em boa parte definidos, quanto aos relacionamentos grupais e sociais mais gerais, que formam uma parte importante de nós, nosso círculo de amigos ou colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossa turma, aqueles com quem partilhamos um interesse ou entusiasmo comum, nosso país e nossa cultura. Cada um de nós pergunta como o indivíduo que sentimos ser se relaciona com as atividades, interesses e expectativas dos outros. Contemplamos um ente amado e vemos como suas aspirações se relacionam com as nossas. Vemos uma insígnia, ou uma bandeira, ou um quadro, ouvimos um canto, ou um hino, ou uma peça musical e sentimos uma reação interna. Fazemos dessas coisas algo nosso porque elas expressam aquilo que somos. Se, nesse nível social, deixamos de ter uma visão do mundo coerente, o sentido de ser e dos outros cai por terra. Tanto o sentido de pertencer a algo como a ética que decorre naturalmente desse sentido se fragmentam. Sentimos-nos desgarrados, forasteiros ou desajustados. A alienação nesse nível é uma alienação da sociedade em seu sentido mais amplo. No nível ainda mais geral, e no sentido em que a palavra é mais habitualmente empregada, uma visão do mundo é um tema que integra o sentido de ser, o sentido de ser e dos outros e o sentido de como estes se relacionam com o mundo mais amplo, com a natureza e as outras criaturas, com o meio ambiente como um todo, com o planeta, o universo e, finalmente, com Deus. Com algum propósito geral ou sentido de direção, é nesse nível que cada um de nós se pergunta por que nasceu e por que deve morrer, qual o sentido de nossa vida e suas lutas, qual o bem que estamos fazendo e qual o sentido do nosso sofrimento e qual o nosso lugar no plano geral das coisas. Se nesse nível mais geral deixamos de ter uma visão de mundo coerente, o sentido de ser e de mundo se desintegra. Sentimos-nos vazios, nossas vidas, sem sentido, ou absurdas e que não vale a pena. A alienação nesse nível é uma alienação espiritual generalizada. Uma visão de mundo bem-sucedida deve, no final, reunir todos esses níveis pessoal, social e espiritual num só todo coerente. Se o fizer, o indivíduo tem acesso a algum sentido de quem ele é, porque está aqui, como se relaciona com os outros e que comportamentos são desejáveis. Se não fizer, o mundo que ele deveria articular será fragmentado e o indivíduo sofrerá alienação em algum nível, talvez em todos. O sucesso ou fracasso de uma visão do mundo
o nascimento de uma nova cosmovisão no lugar de uma outra que morreu repousa, em última instância, no indivíduo e no grau em que ele está em contacto com sua própria experiência e com suas intuições mais profundas. Como disse Jung, em última análise, o essencial é a vida do indivíduo. Fazemos nossa própria época, uma parcela importante da experiência a partir do qual o indivíduo fará a sua época é o conhecimento que tem de seu mundo e de si. Durante a maior parte dos últimos 2000 anos, a grande maioria das pessoas no Ocidente abraçou com sucesso a cosmovisão judaico-cristã, quer fossem membros de um grupo religioso ou não. Obviamente, essa cosmovisão oferecia algum sentido de como o indivíduo se relacionava com o cosmos e com a natureza. Os seres humanos eram a criação especial do Deus transcendente, feitos à sua imagem. Vivíamos nossas vidas dentro de uma ordem ditada por Deus e havíamos recebido o domínio de toda a terra. No fim de nossos dias, passaríamos por algum tipo de julgamento, renascimento ou vida após a morte. Mas essa ordem ditada por Deus não se relacionava apenas com o cosmos, mas praticamente com todos os detalhes da vida social e pessoal. Através da crença em Deus e a aceitação de sua lei ou o seu filho, o indivíduo sabia como se comportar e se sentir diante dos outros, como conduzir seus negócios, educar seus filhos, como construir seus edifícios, escrever suas músicas e até como e quando e dentro de que estrutura fazer amor. Havia muitas exceções triviais, rotineiras, mas cada indivíduo tinha um tema unificador percorrendo sua vida em todos os níveis, um sentido de quem ele era e qual o seu lugar e porque a sua vida tinha sentido. A cosmovisão judaico-cristã tradicional começou a perder a sua coerência somente quando as descobertas da ciência moderna começaram a minar muitos dos pressupostos cosmológicos sobre os quais ela repousava. O crescente conhecimento do indivíduo sobre si mesmo e sobre o seu mundo não mais condizia com os principais aspectos da história da criação bíblica, com a cosmologia de um universo centrado na Terra ou com a biologia da singularidade humana, tampouco com o espírito dos milagres desafiadores da física, com mensageiros celestes e intervenções divinas. O novo espírito da época era compreender, dizer racionalmente como uma coisa vinha da outra e explicar exatamente a mecânica por meio da qual isso acontecia. A cosmovisão mecânica nasceu e, conforme argumentei extensamente ao longo deste livro, tocou praticamente todos os aspectos da vida moderna. Mas onde a cosmovisão judaica-cristã era sucesso por reunir num todo coerente todos os aspectos do indivíduo e todos os níveis de sua vida, a cosmovisão mecânica nunca obteve sucesso realmente. Desde o início, vinha com o defeito de ser incapaz de explicar a consciência. Sofria, consequentemente, do que o filósofo americano Lawrence Cowan chama de as três dicotomias perniciosas: a separação entre o indivíduo e seus relacionamentos e a separação entre o mundo da cultura humana e a esfera natural dos processos biofísicos. A cosmovisão mecânica conseguiu-nos dar uma ciência que explicou as coisas e uma tecnologia para explorá-las como nunca havíamos tido antes, mas o preço pago foi uma espécie de alienação em todos os níveis da vida humana. As três dicotomias perniciosas deixaram-nos sem saber como nós, seres humanos conscientes, nos relacionamentos com nós mesmos, com o nosso corpo, nosso passado e futuro e nossos subseres, com os outros ou com o mundo da natureza e dos feitos. Ao tentar resolver tais questões, nossa psicologia, filosofia e religião fragmentaram-se, formando extremos opostos. Como disse Yeats, a resposta desta era: as coisas caem aos pedaços, o centro não se segura. A separação entre mente e corpo, ou entre interior e exterior, deu origem, por um lado, à dicotomia entre um extremo subjetivismo, um mundo sem objetos, e um extremo objetivismo, um mundo sem sujeitos, e, por outro lado, a uma tentativa de vencer essa dicotomia, argumentando-se em favor de um lado e negando-se a realidade do outro. Assim, o idealismo negava a realidade ou a importância da matéria
e reduzia tudo à mente, enquanto o materialismo negava a realidade e a importância da mente e reduzia tudo à matéria. Freud pressupunha que o interior era real e acessível, enquanto o exterior era todo projeções. E muitas linhas do misticismo refletiam essa visão. Por exemplo, dizendo que o mundo é o véu de Maia, um véu de ilusão. No outro extremo, o behaviorismo presumia que o exterior era real, negando a relevância do interior, tornou-se uma psicologia sem a psique. A separação entre o indivíduo e seus relacionamentos levou, por um lado, a um individualismo exagerado, a um desejo egoísta de poder de posse e, por outro lado, a um comunitarismo coercitivo como o do marxismo, que negou o significado e a importância dos indivíduos ao salientar a absoluta primazia do relacionamento. A separação entre a cultura e a natureza tanto levou ao relativismo de toda a sorte factual, moral, estético e espiritual, julgamentos de valor, quanto ao dogma e ao fundamentalismo extremado. Parecia não existir um meio termo entre os dois extremos, entre dizer que determinado modo de ver as coisas era somente um dentre muitos modos contingentes e relativos de ver essas coisas e dizer que havia somente um modo verdadeiro e absoluto de vê-las. Parecia não haver maneira de dizer que não éramos inteiramente criaturas da cultura e, portanto, não enraizados em nenhum fato estabelecido, nem inteiramente criaturas da natureza do mundo determinado, sem nenhuma flexibilidade ou espaço para desenvolvimento criativo. No Ocidente, tais dicotomias roubaram nossa individualidade de seu contexto e a plantaram no mais profundo isolamento, levando-nos ao narcisismo. Fomos privados de uma confirmação exterior de nossa vida interior, o que levou ao nihilismo, e, negados em nossas ideias, fomos deixados no relativismo e no subjetivismo. Cada um destes nutriu uma forma de alienação, e a somatória final de toda essa alienação é a maldição do modernismo. A cosmovisão mecânica fracassa, em última análise, labuta em direção à maior coerência ordenada. Não reflete as instituições nem as necessidades pessoais da maioria das pessoas, nem tampouco o fato simples e bastante clássico de que vivemos num mundo encolhido, um mundo no qual a tecnologia e a comunicação de massas, a poluição industrial e a ameaça de extinção global fizeram-nos conscientes, como nunca anteriormente, de que de algum modo importante somos todos interdependentes, de que nossas vidas humanas estão inseparavelmente entrelaçadas ao mundo natural. Uma visão de mundo que leva à fragmentação e encoraja a exploração egoísta dos outros e do nosso mundo comum, viola as imposições naturais. Diminuiu, ao invés de aumentar, a coerência. A cosmovisão mecânica, conforme argumentei, deve-se principalmente à filosofia dualista de Descartes e à física mecanicista de Newton. Nos últimos anos, muitas pessoas começaram a sentir que a nova física, principalmente a física quântica, oferece esperança de uma nova visão do mundo, uma cosmovisão que nos daria alguma base física para um modo mais holístico, menos fragmentado de nos vermos no mundo. Daí os muitos livros e artigos sobre a física quântica e o holismo, a física quântica e o misticismo oriental, a física quântica e a cura, a física quântica e os fenómenos psíquicos, etc. Todos são tentativas parciais e vacilantes de articular algo que está no ar, algo que responde à necessidade das pessoas de um quadro mais coerente do mundo, uma necessidade de encontrar uma explicação unificadora para nós mesmos e para o nosso universo, um fundamento unificador para o nosso comportamento, mas nenhum deles chegou realmente a basear essa necessidade na verdadeira física da consciência e, portanto, nenhum deles chegou a lançar uma sólida base física para uma cosmovisão quântica. Tendo feito essa ligação, tendo visto que a física da consciência humana emerge de processos quânticos no interior do cérebro e que, consequentemente, a consciência humana e todo o mundo de sua criação partilham de uma física comum com tudo mais no universo, com o corpo humano, com todas as outras coisas vivas e criaturas, com a física básica da matéria e do relacionamento e com um estado básico coerente do vácuo quântico em si.
Torna-se impossível imaginar um único aspecto de nossas vidas que não seja abarcado nesse todo coerente único. A cosmovisão quântica transcende a dicotomia entre mente e corpo, entre interior e exterior, relevando-nos que as unidades básicas constitutivas da mente, bósons, e as unidades básicas constitutivas da matéria, fermions, brotam de um substrato quântico comum, o vácuo, e estão empenhadas num diálogo mutuamente criativo, cujas raízes remontam ao próprio cerne da criação da realidade. Em outros termos, a mente é relacionamento e a matéria é aquilo que é relacionado. Nenhuma delas, sozinha, poderia evoluir ou expressar algo. Juntas, elas nos dão os seres humanos e o mundo. O diálogo criativo entre mente e matéria é a base física de toda a criatividade do universo e é também a base física da criatividade humana. O ser quântico não experimenta a dicotomia entre exterior e interior, porque os dois, o mundo interior da mente, de ideias, valores, noções de bondade, verdade, beleza e etc., e o mundo exterior da matéria, dos fatos, dão origem um ao outro. A visão do mundo quântico transcende a dicotomia entre indivíduo e relacionamento, revelando-nos que os indivíduos são o que são sempre dentro de um contexto. Eu sou meus relacionamentos com os subseres, dentro do meu próprio ser, meu passado e meu futuro, meus relacionamentos com os outros e meus relacionamentos com o mundo em geral. Eu sou eu, singularmente eu, porque sou um padrão totalmente único de relacionamentos e, no entanto, não posso separar este eu que sou daqueles relacionamentos. Para o ser quântico, nem individualidade nem relacionamento são primários, pois ambos brotam simultaneamente e com igual peso no substrato quântico. No caso de pessoas enquanto indivíduos e seus relacionamentos, esse substrato é um condensado de Bose-Einstein no cérebro. No caso de partículas individuais e seus relacionamentos, esse substrato é um condensado de Bose-Einstein no banco quântico. O ser quântico é, portanto, mediador entre o extremo isolamento do individualismo ocidental e o extremo coletivismo do marxismo ou do misticismo oriental. Analogamente, a cosmovisão quântica transcende a dicotomia entre cultura humana e natureza e, na realidade, impõe a lei natural à cultura. A física da consciência, que dá origem ao mundo da cultura, arte, ideias, valores, éticas e mesmo religiões, é a mesma física que nos dá um mundo natural. Em ambos os casos, é uma física impelida pela necessidade de manter e aumentar a coerência ordenada numa franca reação ao ambiente. O ser quântico, pela própria mecânica de sua consciência, é um ser natural, um ser livre e reativo, e seu mundo, em última análise, refletirá o mundo da natureza. Quando isso não ocorrer, esse mundo fracassará. Em resumo, a cosmovisão quântica enfatiza o relacionamento dinâmico como a base de tudo o que existe. Diz que nosso mundo surge através de um diálogo mutuamente criativo entre mente e corpo, interior e exterior, sujeito e objeto, entre o indivíduo e o seu contexto material e pessoal e entre a cultura humana e o mundo da natureza. Dá-nos uma visão do ser do homem como livre e responsável, reagindo aos outros e ao ambiente, essencialmente relacionado e naturalmente comprometido e a cada instante criativo.